Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E vamos falar de quem? Dele, né? De nada mais, nada menos que o nosso companheiro, nosso, como vou dizer assim, amigo interestelar, o queridíssimo 3I Atlas. Isso mesmo. O 3I Atlas que está prestes a passar aí pelo seu periélio, tá? O periélio dele é daqui a 5 dias. 5, 6 dias. Ele passa no periélio e aí nós vamos entender o que ele é direitinho, o que aconteceu com ele e tudo mais. Beleza? Mas fizeram observações do 3I Atlas pré-periélio. E temos muita coisa para falar aqui, algumas coisas, né? Para falar aqui do 3I Atlas pré-periélio, tá? Então o 3I Atlas, para quem ainda não sabe, é o terceiro objeto interestelar, depois do Oumuamua, depois do Borisov. Ele viaja aí a cerca de 58 km por segundo, uma velocidade que faz com que ele mostre com que ele não é formado aqui no nosso sistema solar, ele está só de passagem e ele não vai ficar na órbita do Sol, porque a velocidade dele é muito maior para isso, tá? Ele passou bilhões de anos vagando aí pelo espaço e agora está se aproximando do Sol. O estudo que foi feito aí do 3I Atlas foi feito usando, né, no pré-periélio, usando o telescópio óptico nórdico e revela coisas muito interessantes. O estudo foi feito com observações feitas em julho e setembro de 2025, quando o cometa estava, em julho, a 4,6 unidades astronômicas de distância do Sol, e em setembro, quando ele estava a 1,8 unidade astronômica do Sol. O observatório de La Palma, nas Ilhas Canárias, o observatório óptico, nórdico óptico, usando os instrumentos STANCAN e o ALFO-SC, que fazem imagens de altíssima precisão, só que com campos de visão diferentes. Beleza? É isso que importa. Os astrônomos, né, fizeram ali todas as medidas e eles descobriram, primeira coisa muito importante, né, mostrando que a luminosidade do cometa aumentou à medida que ele se aproximava do Sol. Então, um ponto aí para o objeto, tá? Isso indica que ele teve uma taxa de produção de poeira que sugere que o gás, o dióxido de carbono, CO2, é o principal responsável pela atividade, o que é um pouco diferente, que aqui no sistema solar, o que é responsável pela atividade, na verdade, é a água, tá? Além disso, entre julho e setembro, o cometa apresentou mudanças morfológicas. Lá em julho ele tinha aquela cauda apontada para o Sol, tá? Que a gente chama de anticauda. E depois, em setembro, ela virou uma cauda, como a gente conhece mesmo, uma cauda apontada para longe do Sol, tradicional, né, empurrada aí pela pressão da radiação solar. Essa transição demorou aí cerca de um mês, tá? E o porquê disso? E por que teve essa transição? Principalmente pelo fato das partículas dominantes da poeira, elas tinham cerca de 100 micrômetros de raio e eram agitadas a apenas 5 metros por segundo. Elas eram grandes e lentas o suficiente para formar para formar ali na frente do cometa, tá? Grãos menores poderiam estar presentes, mas provavelmente estavam aglomerados por coesão. Em resumo, o cometa antes, ele liberava cerca de 180 kg de poeira por segundo. E depois esse valor chegou a mais de 400 kg de poeira por segundo. Então, quando ele liberava pouco, essa poeira se formou ali na frente do cometa e depois foi para a parte de trás do cometa. Então, isso aí é um outro ponto importante. E aí vem, né? Com tudo que os pesquisadores... Agora prestem atenção no que eu vou falar. Com tudo que foi analisado pré-periélio, o comportamento do 3I Atlas mostrou-se surpreendentemente normal em comparação com cometas do próprio sistema solar. Embora ele é um objeto interestelar, o seu padrão de atividade não é diferente de muitos cometas de longo período da nuvem de Oort. Isso sugere que não dá para classificar o 3I Atlas como primitivo ou processado apenas com base no índice aí. Por outro lado, ele se mostrou mais ativo do que o Borisov. Isso é importante, tá? E muito provavelmente ele tem muito mais material volátil, especialmente CO2, o que torna mais brilhante com maior taxa de produção de poeira. A diferença, né, entre o Borisov, que era o cometa, e o 3I Atlas mostra que os cometas podem ser tão diversos quanto... Aqui é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Os cometas interestelares podem ser tão diversos quanto os próprios cometas do sistema solar. Nem no sistema solar, que a gente conhece um monte de cometa, a gente tem cometas, tem vários cometas que são diferentes entre eles.
Agora a gente quer, com apenas 3 objetos interestelares, que eles fossem iguaizinhos entre eles. Isso aí não tem como, tá? Não tem como. O CO2 ele é capaz de sustentar a atividade de cometas até distâncias muito maiores do Sol do que a água. Então, por isso que, mesmo longe do Sol, o 3I Atlas tinha atividade. Muita gente falou assim, ele não pode ter atividade porque ele está muito longe do Sol. Mas não, como ele é dominado por CO2 e não por água, isso aí pode muito bem acontecer, tá? Então, essas coisas aí são importantíssimas. Os dados indicam, então, que a atividade é dirigida principalmente pelo CO2, é um comportamento normal, mostra que os cometas, eles interestelares, não são iguais, assim como os cometas do Sistema Solar também não são iguais, tá? Então não tem problema, mas tudo ele tem uma atividade totalmente normal. E agora é o seguinte, né? Agora o que vem pela frente é esperar o periélio do 3I Atlas. Ele vai passar pelo Sol, ele é perto do Sol, e nós vamos ver como ele vai se comportar depois. E aí vai ser legal porque nós temos esse estudo aqui que foi feito antes do periélio e depois nós teremos um estudo feito depois do periélio. Vai poder comparar esses 2 estudos e aí nós vamos tirar várias conclusões. Além disso, ele ainda vai passar perto de Júpiter, a sonda Juno vai estudar ele, a Europa Clipper vai estudar ele, a TESS vai estudar ele. Tem muita coisa para acontecer ainda, como eu tenho falado desde o primeiro dia sobre o 3I Atlas. A grande vantagem é que nós vimos ele quando ele estava entrando no Sistema Solar. Isso quer dizer que nós temos muita coisa ainda para estudar do 3I Atlas e ele vai ser o objeto interestelar mais estudado de todos os tempos, você pode ter certeza absoluta. Beleza? Esse então, pessoal, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV.